Um último aviso. Hoje pela manhã nós falamos sobre a nossa parceria, talvez, pelo menos a nossa tentativa de participarmos cada vez mais do projeto Wave, na verdade, com o Daniel, Sueli e toda a sua equipe. E na próxima semana, próximo domingo, a turma lá está promovendo uma feijoada para arrecadar dinheiro para ajudar nos programas, nas despesas que eles têm. Nós da igreja nós conhecemos parte disso, conhecemos o projeto, pelo menos entendemos do que se trata, e nós queríamos então participar. Então o Neto trouxe aqui alguns convites de como vai funcionar. Se você quiser participar, puder participar comprando uma feijoada, no próximo domingo às 11 horas, você vai retirá-la aqui, eles trarão para cá e você poderá retirar logo após a escola dominical. Então, os convites estão com o Neto. O Neto vai fazer feijoada, Neto? Então, você e a turma lá. Gente, participe depois. Procure o Neto, R$15, para a gente poder continuar trabalhando e ajudando o Daniel e a turma lá do Wave, também nesse tempo e nessa proposta deles com a feijoada. Amém? Eu quero chamar as nossas crianças para podermos orar. Parte das nossas crianças, na verdade, boa parte das crianças. Quem falou o quê? Foi você, Lucas? Vem aqui, amor. Tá tudo bem, Lucas? Boa parte das nossas crianças estavam hoje no congresso da UCP. Nós tivemos lá na parte da tarde. A turma passou um tempo muito precioso, foi muito agradável. Está todo mundo muito cansado, as tias não vieram, também não aguentando mais. Pastor, não vai dar para ir, a gente está organizando aqui ainda. Oi? Tudo jóia, Vini? Então que bom. O Vinícius, o Vitor não tem tempo ruim não, né, Vitor? Tá tudo jóia? Você vai lá para a historinha lá agora, no cultinho das crianças? Tem fantoche lá? Tem? São legais os fantoches? Qual fantoche que você mais gosta? Fala para mim. Do Pingo. Quem que é o que o Pingo fala? Tem um fantoche lá que chama Pingo? Você não sabe? E tem um bicho lá? Não tem bicho não? Não tem um bicho? Hã? Tem um macaco? O pai da Lívia. Cadê o pai da Lívia? Levanta aí, macaco. Gente, nós estamos preparando um tempo muito precioso. A gente ainda não trouxe até hoje aqui para dentro da igreja o culto infantil. Algumas pessoas estão curiosas para saber como funciona. Então, no Natal, nós temos aqui uma proposta. Nós vamos fazer um dos cultos de Natal. Vai ser dirigido por eles e a pregação será feita pelos fantoches. Então será que todo o culto de Natal, o especial de Natal da Casinha de Pedra. Não sei se todos sabem, mas o projeto de fantoche do culto infantil se chama Casinha de Pedra. Então nós vamos trazê-los aqui em dezembro para oficialmente a igreja conhecer. Porque até agora a igreja só ouviu falar. Mas é porque a nossa turma está lá ainda se preparando, se aperfeiçoando e já está muito bacana, está muito legal mesmo. Você vê que de vez em quando alguém decora o nome de um fantoche, né, filho? Não é isso? Vou fazer para participar para vocês ir para lá. Vamos orar, gente? Obrigado, Deus, por esse tempo de culto que o Senhor nos permite e nos permitiu até aqui. Continue nos abençoando, mas também fale ao coração das crianças nesse tempo de culto infantil. Abençoe todos lá, nesse tempo de ministração da Tua Palavra, assim como pedimos que o Senhor nos abençoe aqui. Fale um pouco mais ao nosso coração, Deus. Nós precisamos de ouvirmos a Tua voz, um pouco mais, de tantas vozes que existem nesse mundo, nestes tempos, de tanta confusão. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nos abençoe, nos livre de qualquer impedimento, de qualquer interrupção. Nos faça, ó Deus, nos faça ouvir a Tua vontade, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Vitor. Vai falar com criança sem programar, tá vendo? Isso aqui dá.
Gênesis capítulo 28. Convido você a abrir sua Bíblia a partir do versículo 10. Gênesis 28, versículo 10, e eu vou ler até o versículo 22, e se você puder depois manter a sua Bíblia aberta, acredito que você vai ter um maior proveito, e se você puder compartilhar a sua Bíblia com alguém que possa estar do seu lado sem Bíblia, ele terá maior proveito. Gênesis 28, de 10 a 22, diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que eu hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O Senhor mesmo abençoe a sua palavra lida nesse instante. Amém? Amém. Quando nós conhecemos um pouquinho da história deste servo de Deus, Jacó, o suplantador, o enganador, e vendo principalmente o que acontece desde o capítulo 27, Gênesis, pode ser que nós sejamos levados a pensar o seguinte: como pode Deus abençoar a gente como Jacó? Como pode? Alguém que engana o pai, engana o irmão, se aproveita de situações, do momento de fraqueza talvez do irmão, na hora de vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E quando nós lemos toda a história, para entendermos toda essa história, a gente tem que voltar lá atrás, no capítulo 25. Porque senão a gente vai fazer esse tipo de pergunta mesmo. Como é que pode? Como é que pode Deus abençoar pessoas como Jacó? E na verdade, durante esse mês de novembro, eu queria aproveitar algumas situações que acontecem ao nosso redor, no nosso contexto de vida, para justamente refletir um pouco sobre isso. Até quando Deus ainda amaria pessoas como eu e como você? E a resposta para essa pergunta, segundo as Escrituras Sagradas, é
para sempre. Deus vai amar pessoas como eu e como você, e como Jacó, para sempre. Mas quando a gente olha para essas histórias, a gente aprende muito sobre isso. E não só sobre isso, mas diante dessa não identificação, ou dessa identificação com pessoas como Jacó, eu falo assim, poxa vida, como é que pode Deus continuar amando e abençoando alguém como Jacó? Então, como é que pode Deus abençoar pessoas como eu mesmo? Isso nos ajuda e pode nos ensinar, ou nos levar a qual resposta nós deveríamos dar, apresentar para Deus diante desse amor. Qual deveria ser a nossa postura diante disso? Diante dessa iniciativa divina, de se aproximar, de nos buscar, de nos resgatar. Neto, falando aqui na oração dele, ele disse, como pode, Senhor, tão longe o Evangelho chegar a mim? E quantas histórias nós não teríamos aqui dentro, nessa noite? Quantas histórias nós não teríamos diante dos nossos irmãos que nos assistem pela internet? E como a graça e como a palavra de Deus não chega hoje, nesses dias, pelos rincões deste país e do mundo, através da tecnologia. E Deus continua ainda se aproximando, se movendo da direção do perdido, restaurando as vidas e transformando os corações. A gente precisa entender como responder a isso. Sempre pensar sobre isso. Há uma resposta requerida a cada um de nós. Mas eu quero então, neste mês, pensar sobre isso. Para sempre, é para sempre que Deus ainda nos amará. E louvado seja Deus por isso. Porque Deus não desiste da gente, não desiste de nos amar. Essa mensagem, agora baseada nesses versículos aqui do capítulo 28, você ao ler essa porção da palavra, e mesmo se você quiser ler em casa, tenha em mente que essa porção ela tem uma mensagem central. Tem uma mensagem central. O autor bíblico queria ensinar a seguinte mensagem: o Senhor promete estar com Jacó, por onde quer que Jacó fosse. Essa é a mensagem central. O Senhor promete estar com Jacó por onde quer que ele vá. A grande questão é que Jacó, depois ele tem o seu nome transformado em Israel, e Israel deixa de ser apenas este homem e passa a ser o povo de Deus. Quem lê este material, então, quem lê Gênesis pela primeira vez, ou seja, essa história não foi escrita para Jacó ler. Jacó vive isso. Essa história foi escrita para que Israel pudesse ler. Então a mensagem, sendo esta, o Senhor promete estar com Jacó, por onde quer que Jacó vá, ela é atualizada para os dias de Israel, e quando Israel lê, então, ele entende o quê? O Senhor estará com Israel, ou seja, conosco, por onde quer que nós vamos. E se Israel aprendesse isso de verdade, se Israel tomasse posse dessa palavra de verdade, e assim eu acredito que eles tenham tomado em vários momentos de suas vidas, nós podemos imaginar o seguinte, que quando Israel estivesse lá no exílio, ora na Babilônia, ora no próprio Império Romano, ora diante do Império Persa, em qualquer momento desses, ao ler a história de Jacó, se esta é a mensagem central, o que Israel deveria se lembrar sempre? O Senhor estará conosco, por onde quer que nós vamos, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer circunstância, mesmo diante dos atropelos que o Jacó comete, mesmo diante dos atropelos que o próprio Israel pudesse cometer. É isso que está aqui em foco em tudo isso. Eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, não te desampararei, e enquanto não cumprir tudo que eu já pensei em fazer, diz os versículos 14 e 15 que nós lemos aqui. Mas, sendo esta a mensagem, eu queria que você olhasse para o texto e estabelecesse aí de imediato que o texto tem duas divisões, para ficar mais fácil para você compreender também. A primeira divisão ela vai do versículo 10 ao versículo 15. Passa o olho aí na sua Bíblia.
Dos versículos 10 a 15, nós temos a primeira divisão desse texto, uma proposta de divisão. E essa divisão diz o seguinte, ou estabelece o seguinte: dos versículos 10 a 15, nós temos os preparativos de Jacó para dormir e o seu sonho. Já dos versículos 16 a 22, nós temos o despertar de Jacó e a sua reação ao sonho. Então essas são as duas divisões básicas aqui. Se eu perguntar se alguém aqui nessa noite tem algum problema para resolver essa semana e levanta a mão, eu queria saber, eu fiquei até curioso para pensar nisso agora. Se você tem algum problema para resolver essa semana, um problema só, levanta a sua mão, por favor. Só um probleminha para resolver. Ô gente, vocês têm pouco problema, que bom, pouca gente. Pode vir aqui na igreja essa semana então, tem alguns problemas que vocês podem ajudar a gente a resolver, que a gente tem um punhado. Quem tem 2 problemas para resolver, levanta a mão. Quem tem 3? Vitor tem 3. É prova, João? É prova na escola ou não? Ah, é trabalho de escola. Sabia que era um problemão esse negócio. É problema. O nosso texto tem pelo menos 2 problemas. 2 problemas. Mas a Bíblia, ela é abundante nas suas respostas. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou dizer quais são os 2 problemas e eu vou tentar mostrar para você 4 soluções para esses problemas. 2 soluções para cada um dos problemas. Então, para 2 problemas, 4 soluções. A primeira solução, ou o primeiro problema, vamos lá. O primeiro problema é a fuga de Jacó. Jacó está fugindo. De quem? Do seu próprio irmão, Esaú. Por quê? Por ter roubado seu direito de primogenitura. Vamos olhar um pouquinho para trás? Volta aí as páginas da sua Bíblia. Capítulo 25. Versículo 33. Na verdade, vamos ao versículo 30. Gênesis 25, 30 diz assim: e disse, isso Esaú pedindo. Esaú chega morrendo de fome, lá do mato, do trabalho, e diz para Jacó: peço-te, me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Imagina, gente, você chega em casa, está lá aquela carne cozida com aquele molho bacana, cheirando, azul de fome, diz, olha o que Esaú diz: eu estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Que irmão bacana, não é? E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? De que serve se eu morrer? E o Jacó insiste: então, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Gente, isso tem uma importância muito grande, porque lá na frente, pouco antes do texto que nós lemos, ele vai pedir a bênção dele, e a bênção era para o primogênito. Mas, um pouquinho à frente eu falo sobre isso. Agora, olha o versículo 34, e essa informação no finalzinho do 34 é muito importante. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos pular um pouquinho para frente. Capítulo 27. Diz ali, pelo menos no título do meu capítulo 27, Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Então, a bênção era para ser a Esaú. Logo no início, versículo 4, versículos 3 e 4, Jacó fala, o pai Isaac fala com Esaú: meu filho, faz o seguinte, vai lá, pega aí o seu arco, sua flecha, suas armas, vai lá no mato, caça lá uma caça bacana daquele jeito que você conhece, prepara do jeito que só você sabe fazer, traz para mim, e vamos fazer o seguinte: quando eu comer, eu vou te abençoar. Estou ficando velho, já não estou vendo direito, já não ouço direito, e eu preciso de proferir a bênção então sobre você. O mais legal, mãe, escuta isso.
Versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça, faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras, com que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. O homem está quase morrendo e a turma está tramando aqui em volta dele, né? Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dá-se a que meu pai ou me apalpar e passar os olhos, e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei maldição ao invés de bênção. E ela disse: não, fique tranquilo, eu vou amarrar aí um pedaço de cabrito, de pele de cabrito na sua mão, e vai dar tudo certo. Faz o que eu estou dizendo. E ele faz. Versículo 18. Jacó foi ao seu pai, já com a comida na mão, e ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? E ele responde: sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que... como é que você pudesse achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se é meu filho, ou Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a de seu irmão Esaú, e o abençoou. Gente, olha aqui a diferença da bênção. Olha a bênção que Jacó recebe. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de seus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E aí o outro irmão chega, e ele chega com a caça, e quando ele fala quem é, o Isaque estremece. Versículo 33. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Quando ele ouviu essas palavras, o Esaú ouviu as palavras, ele dá um grito de profundo amargor, e ele diz: abençoe-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Agora deixa eu contar para você como é que foi a bênção do do Esaú então. Versículo 39. Então lhe respondeu Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Deu para entender por que Jacó está fugindo agora? Porque o irmão jurou o seguinte: o pai então está próximo à morte, quando ele morrer, já era, eu vou acabar com a vida dele. Agora existem duas coisas muito curiosas aqui nessa história toda, que a gente, de novo, eu volto ao início do que eu comecei a dizer aqui. Como pode Deus abençoar a gente como Jacó? Não é? Quando a gente lê só essas partes da história e dá ênfase só no que Jacó faz, e até mesmo da Rebeca, né, a mãe ajudando, nós temos algumas coisas
bem bacanas. Todas as vezes que eu prego sobre esse texto, ou leio sobre esse texto, eu convido aos pais para prestarem atenção num detalhe muito bacana aqui. E o detalhe é o seguinte: os versículos lá atrás do capítulo 25 diz assim: cresceram os meninos, 25 e 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Favoritismo dos pais. Eu gosto sempre de avisar isso, de mostrar isso. Nisso tudo aqui tem favoritismo. Mamãe gostava de um e papai gostava do outro. Mas não é sobre essa ênfase hoje. Não estou falando sobre famílias aqui hoje. Não é algo voltado especificamente para a família. A atenção é como pode Deus continuar amando gente assim para sempre. E ainda bem que é para sempre. Mas eu quero destacar duas coisas da história toda para a gente entender parte disso. Primeiro, o Esaú se faz de vítima. Vocês lembram que ele vendeu o direito de primogenitura? Ele vendeu. E o texto que nós lemos diz: desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Isso é o que o autor bíblico nos diz. Ok. Por causa disso, do que acontece, lá no capítulo 27, versículo 36, ele diz assim: não é com razão que se chama ele Jacó, pois 2 vezes me enganou, tirou do direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Ele nem se lembra, ele coloca a culpa no irmão por ter enganado, tirado o direito de primogenitura, mas ele entrega. A outra questão dessa história que nós precisamos entender é o seguinte: volta na sua Bíblia, por favor, capítulo 25 de novo. Quando Rebeca está grávida, Deus fala de uma profecia. Isso é uma profecia. Capítulo 25, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus usa Rebeca para fazer valer cumprir os seus planos. Este é o grande fato. Então assim a gente consegue entender que não tem aqui atropelos, não tem consequências do que engana, desengana. Tudo dentro do que Deus quer. E assim é o livro de Gênesis, como assim é toda a Bíblia. Por isso, o primeiro problema aqui é a fuga de Jacó, fugindo do seu irmão por causa do que faz. E assim, depois de tudo que ele apronta, ele agora vai fugir. O texto que nós lemos para a nossa meditação fala então do caminho dele para a fuga, porque a Rebeca chama de novo e fala com ele assim: olha, o teu irmão já jurou que depois que o seu pai sarar, ele vai te matar. Faz o seguinte, foge daqui, você vai lá para a casa do meu irmão e fica lá, até a poeira baixar. Quando a coisa baixar, você volta para cá de novo. E a Rebeca, ela se aproxima novamente do seu esposo, de Isaac, e fala assim: olha, sabe uma coisa? Não é bom que o Jacó fique aqui e se case com as mulheres daqui da terra, porque não é legal. Eles têm que se casar com alguém da nossa família. Vamos mandar ele lá para a casa do meu irmão, para ele poder se casar com alguma mulher de lá? De novo ela ajudando o filho. E o Isaac fala: ok, vamos lá, então meu filho, olha, você já tem a bênção, segue lá para a casa do teu tio e fique por lá. O Esaú, ouvindo tudo isso, e por rebeldia também, ele faz exatamente o oposto. Ele vai e se casa com uma mulher dessa terra, como uma ação contrária àquilo que o pai manda fazer, àquilo que ele deveria fazer. Gente, em meio a tudo isso, das escolhas pessoais, Deus cumpre o seu plano. O primeiro problema aqui então é a fuga de Jacó. Nessa ida então, embora para esta terra, é no meio desse caminho que ele para e tem um sonho. Ele já tinha caminhado bastante, chegou ao final do dia e ele para descansar. O percurso que ele vai fazer, a jornada, são de mais ou menos 800 quilômetros. E ele vai ficar na casa do tio 20 anos.
É um tipo de exílio também. Ele vai ficar na casa do tio com medo do irmão por 20 anos, até poder voltar. Então esse é o pano de fundo aqui dessa história. Se o problema é a fuga de Jacó, eu queria talvez apresentar aqui uma teoria, e é só teoria, gente. Eu não consigo provar, então vai ficar a título de teoria. Aproveitando a ideia de Jacó fugindo aqui. A minha teoria é: todos nós fugimos de alguma coisa, ou estamos fugindo de alguma coisa. Eu fiz a opção de não trazer aqui a apresentação de PowerPoint aqui, porque eu quero ler algumas coisas para vocês. Então, parte do que eu quero ler é justamente isso. Pode ser uma fuga de uma lembrança desagradável que procuramos nos esquecer. Pode ser algum tipo de fantasma que sai de vez em quando do profundo da nossa alma, da nossa lembrança e vem nos assombrar. Pode ser as fugas das nossas responsabilidades. Pode ser fuga de pessoas às quais nós queremos nos afastar. Pode ser a fuga de muitas vezes de algumas das nossas responsabilidades, quando nós preferimos nos posicionar em cima do muro. Pode ser que fugimos de comprometimento e então agimos com indiferença. Às vezes nós temos consciência dos dons, dos talentos que nós temos, mas agimos com frieza diante daquilo que o próprio Deus nos chamou para fazer. Por isso a minha teoria é que todos nós fugimos, ou nesse instante, ou já fugimos em algum momento. E aí a gente se equipara, de certa forma, a Jacó com esse momento de vida, quando ele foge. Que bom nós não corremos o risco de morte como Jacó corria, mas que a fuga pode ser uma verdade, uma realidade para nós. E o simples fato, às vezes, de querermos esquecer dos problemas, e querer que os problemas vão embora por si mesmos, ou que eles apodreçam por si mesmos, é um tipo de fuga que nós nos acometemos durante o longo tempo das nossas vidas. O segundo problema que eu vejo nesse texto é que, com a fuga de Jacó, ele perde a sua zona de conforto. Jacó sai da casa do pai e da mãe já velhinho, gente. Bastante tempo. Com uma mãe dessa que faz tudo, protege, arma tudo isso para proteger o filho, para cuidar, imagina sair de perto disso. Que prejuízo! E agora, quem poderá defender esse rapaz? Longe, e quando ele vai lá para a casa do tio, lá é um terror, porque o tio tem histórias maravilhosas deles lá depois. O melhor está por vir ainda na vida de Jacó. Mas ele perde a sua zona de conforto. Ele vai ter que enfrentar isso, sair de casa, forçado a deixar a proteção da família, indo para um lugar desconhecido, sem aviso prévio, sem preparativos de viagem. É assim: Jacó, junta tudo agora e vai embora. Mas como assim? Nem preparei ainda? Não, vai embora agora, seu irmão quer te matar. E assim ele tem que sair. Pouco tempo para se preparar, corre perigo. E esse tipo de deslocamento, gente, traz só incerteza e ansiedade. E os sentimentos, acredito que devem ter piorado muito por essa longa jornada, essa caminhada distante, cansaço, fadiga da alma, apreensão, cada barulho, cada movimento, cada vento por trás de um monte de mato deveria trazer um terror. O irmão está atrás, chegou. E essa é a experiência de muita gente que vive em transição, que precisa de enfrentar mudanças na vida. Seja as mudanças mais simples, seja a mudança de emprego, seja a mudança de estado civil, seja a mudança do lugar onde moramos. Cada experiência é uma jornada. Cada uma experiência dessa pode significar uma jornada da saída, da perda dessa zona de conforto. Novas responsabilidades no trabalho também, novos papéis, no casamento, novos amigos, novos vizinhos. Nós estamos em transições através das nossas mudanças. E isso mexe com a gente, mexe com a nossa zona de conforto. E o momento que ele passa aqui agora é de noite, céu aberto,
sem abrigo, barulhos que eram bacanas de dia, de noite, deve ter sido um terror. Quem já teve essa experiência de ter que dormir ao relento, na noite, deve ser assustador. E a mente é um grande campo de batalha. Ele pega uma pedra, usa como travesseiro para sua cama provisória naquele chão. Lugar de descanso é rude, frio, e na medida que tentava dormir, vários pensamentos poderiam vir à sua mente, e creio que um dos pensamentos de Jacó pode ser um pensamento meu e seu. O pensamento poderia ser: como será a vida daqui por diante? Demorou para pensar nisso? Diante de uma transição, de uma mudança, como é que vai ser daqui para frente? Como é que pode ser? O que nos espera? O que Deus está guardando para nós? E às vezes as respostas não aparecem, e a angústia, a ansiedade toma conta da gente nesses momentos de transição. E ainda pensar, talvez o que possa pesar ainda, porque são consequências de escolhas feitas. Lembro uma vez, quando saímos de Campinas, conversando com o reverendo Adão Carlos do Nascimento, um amigo, mentor, falando da mudança de Campinas para Araxá, e ele falou comigo assim: Giovanni, fique tranquilo, quando a gente faz essas mudanças assim, o que vai acontecer é que nos primeiros 3 meses você vai ter a certeza que você fez a coisa errada. E reverendo, isso vai ser terrível. Ele depois passa. Mas essa transição, isso mexe. Mas é escolha. Escolhas são consequências das escolhas. Para Jacó, catastrófico de escolher enganar o pai e todo mundo, usar o nome de Deus. O que a gente se irrita mais quando lê essa história? Será que é com ele se enganando, ou ele dizer que a caça veio na mão dele porque Deus mandou? Não é? Porque ele faz isso, como nós lemos. Não, por que você pegou uma caça tão rápida? Sim, então, o teu Deus trouxe a caça na minha mão. Então, Deus insiste em lidar com pessoas assim, porque Ele não permitirá jamais que seus planos sejam frustrados por causa de homens e mulheres como Jacó. A gente não canta isso? Que os planos de Deus jamais serão frustrados? É verdade. Não é por causa desse tipo de escolhas. Então você pode dizer: pastor, concordo com isso, até enxergo isso, consigo ver isso no texto também, mas a minha vida é uma constante fuga. Eu ando fugindo de muitas coisas ao longo da minha história. Ou quem sabe ainda você pode dizer: aconteceu tanta coisa comigo e com a minha família nesses tempos, que se tem uma coisa que nós perdemos, foi a nossa zona de conforto. Andamos com medo do dia, de amanhã, e lutamos para não sermos surpreendidos pelas fatalidades da vida. A insegurança, a enfermidade, a deformidade dos relacionamentos, a pecado não confessado, isso nos coloca numa situação de vulnerabilidade, muito semelhante ao que Jacó vive. E aí você pode perguntar: pastor, fala logo as respostas para os 2 problemas de Jacó. Então vamos lá. A primeira resposta: diante desse momento de fuga, diante de tudo isso aqui que Jacó vive, e nesse texto, e aí volte os seus olhos, por favor, para o capítulo 28, de 10 a 22. Nós precisamos, como resposta para isso, em primeiro lugar, compreendermos na nossa vida, na nossa história, na nossa realidade, que existe uma conexão entre o céu e a terra. Existe. Versículos 10 e 12, ou 10, 11 e 12. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Mais tarde, lá no Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 51, Jesus fala que ele era esta escada. Eu sou essa escada. Você vai ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Nós precisamos compreender isso. Existe uma conexão entre céu e terra. Isso não está rompido. Essa conexão não foi rompida. Deus não encerrou a ligação. Deus não fechou a porta, não tirou o telefone do gancho, não cortou a conexão, não colocou uma placa dizendo, olha, está fechado, não entra, não atendo, mudamos para o endereço desconhecido, procure em outro lugar. Deus não fez isso. Jacó precisava entender que havia uma conexão nessa história, que a sua família estava embrenhada numa história, numa conexão divina, num plano maravilhoso de Deus. E Jacó precisava entender também outra questão, que Deus pode estar a uma oração de distância. E então, como Jacó precisava de saber disso, como nós também precisamos. E é triste, quando subitamente nos encontramos em crise, nós percebemos que às vezes nós não sabemos orar nesses momentos de crise. Já teve essa sensação? Que nos momentos de crise as nossas orações modelos não funcionam. As orações que às vezes pronunciamos como forma de rotina. Às vezes a gente nem se dá importância se elas serão respondidas ou não. Será que nós sabemos orar no momento de crise? Será que nós sabemos o que dizer? Será que nós temos a certeza que as nossas orações são ouvidas, pelo menos? No momento de grande necessidade, nós descobrimos que o nosso vocabulário comum é inadequado. Nós descobrimos que o nosso estoque normal é insuficiente. Nós precisamos encontrar equipamentos, ferramentas de emergência que nos auxiliem. E é isso que Jacó encontra, uma escada que chega até o céu e anjos subindo e descendo. E é nessa hora que Deus diz, levante os olhos. Você vai ver que a linha de comunicação está aberta diante de você, você não está sozinho. Deus não está longe, lá no céu, sem se importar com você. Creio que a turma que é da minha geração e para trás um pouquinho, já cantou uma música que diz isso, não já? Que a gente canta no Natal, não é isso? Como é que é a parte da música que diz isso? Percebi então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é para mim. A escada que Jacó viu no seu sonho era a mediadora entre céu e terra. Jesus confirma o que Jacó vislumbrou muito tempo antes. Há uma conexão entre o céu e a terra. Segunda solução para o problema. Ao descobrir que existe uma conexão entre o céu e a terra, nós precisamos vivenciar uma verdade absoluta. Eu vou ler o texto, convido você para ler comigo. Versículo 13, por favor, a igreja, pode ler? Perto dele. Pode ler, gente. Perto dele Estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora está aceitada, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha uma expressão que praticamente se repete no versículo 15. Eis que eu estou contigo. Qual é a verdade absoluta que Jacó precisava vivenciar? Essa verdade é: Deus está próximo. Às vezes a gente não se dá conta disso, nos esquecemos disso, somos engolidos pela nossa rotina e pela dinâmica da nossa vida, do correria.
nós nos apercebemos, esquecemos que Deus está próximo. O sonho de Jacó nos mostra que quando ele vê então a escada, ele sonha, ele vê uma escada cujo topo atinge o céu e os anjos sobem e descem. Então perto dele estava o Senhor, e então Deus fala com ele, um monte de coisas maravilhosas. Quando Deus está por perto, qualquer lugar é um bom lugar. Se você olhar para a sua Bíblia aí, logo no início, qual é o lugar? Jacó chega aonde, gente, quando ele sai do lugar? Ele sai da terra dele e ele começa a caminhar. Como é que é o nome do lugar onde ele chega? Não. Luz é a cidade que vem depois. O texto diz que ele chegou aonde? Aí no seu livro. Hã? Não? Hã? Alguém falou aqui. Partindo Jacó, ou partiu Jacó de Berseba, chegou para Harã. Tendo chegado aonde? Ele chega a lugar nenhum. A grande questão é o seguinte: o autor bíblico, ele quer dar uma ênfase. A ênfase que ele vai dar é no final, quando esse lugar passa a se chamar Betel. Essa é a ênfase que o autor quer dar. Mas o fato é que Jacó chega a lugar nenhum. Ele está indo para esses lugares, mas ele para num certo lugar, que ainda não é Harã, ainda não é. Ele para no meio do nada. O destino final era Harã, mas o local escolhido para pernoitar era esse lugar algum. A verdade é que quando Deus não se manifesta, o lugar não tem valor qualquer. E até aqui, Jacó é um fugitivo sem eira nem beira. Ele teve a iniciativa de fugir, Deus tem a iniciativa de se aproximar, para fazer promessas que mudariam para sempre a vida e a história e o destino dele. E a noite chega, a escuridão, o afastamento, o banimento, a solidão, um travesseiro como pedra, e mesmo assim ele pôde sonhar. Ele conseguiu dormir? Diante do que está acontecendo, botou a cabeça para você e dormiu? Sim, Deus está próximo. Deus está próximo. Nós conversamos um pouquinho aqui quinta-feira, e eu andei falando, repetindo uma frase aqui, no sábado na reunião do conselho, hoje na classe da escola dominical. Quando a paz de Deus invade o nosso coração, e o texto até aqui não está falando sobre isso, que Jacó tenha sentido isso, mas eu vou aproveitar esse gancho. Mas quando a paz de Deus invade o nosso coração, acontece uma mudança fantástica em nós. Mas a paz de Deus não transforma o contexto. A paz de Deus, ela não muda o contexto. Ela não tira a guerra. Ela não tira o caos. Acontece algo em nós que, apesar do caos ao nosso redor, há paz aqui. Exemplo disso acontece em Jeremias, gente. Jeremias, quando ele está lá com o povo já no cativeiro, e a mensagem de Deus para o povo sempre foi: vocês vão ficar 70 anos lá. Aí de repente no meio do caminho aparece um profeta lá, dando as suas profetadas, e ele diz: gente, não, 70 anos não vão ficar só mais 2. Já tinha ficado 2. Então vocês vão ficar aí mais uns 2 anos, boi. Jeremias fala assim: não, o Senhor falou que era 70 anos. Serão 70 anos. Mas sabe o que Deus fala no meio disso? Exatamente nesse momento, Deus diz: eu é que sei. O quê? Que pensamentos tenho a vosso respeito? Pensamentos de quê? De paz. Mas pera lá, o Senhor não vai tirar a gente daqui? Como é que o Senhor tem pensamento de paz para nós, sem nos tirar daqui? Porque a paz de Deus faz isso. Não muda o contexto, mas é lá no meio desse negócio que vocês vão sentir paz. É assim. Enquanto Jacó dorme e sonha, Deus observa o sonho de Jacó, a movimentação dos anjos, como se, parecendo que ele tivesse controle de tudo, e tem mesmo.
E Ele tem controle de tudo. Mas isso tudo mexe conosco. Peço licença para falar de uma ilustração pessoal, na verdade, apenas de um momento nosso, meu e da Eliane, quando nós saímos daquela metrópole que nós morávamos, chamada Ibitirama, uma cidade cosmopolita, não pode falar isso lá, porque o pessoal acha que a gente está falando mal da cidade, e fomos para Campinas, 1,5 milhão de habitantes. Quando nós nos mudamos para lá, eu vou ler aqui, no início do curso de teologia, nós perdemos a zona de conforto. Numa semana nós estávamos na igreja, fazíamos parte do grupo de louvor da igreja. No outro domingo, a gente estava numa casa que nós tínhamos alugado para morar segundo o seminário na época, talvez um dos bairros mais violentos de Campinas, morando numa casa de fundos, de um quarto, sala, cozinha, banheiro e uma varandinha, e deitados os dois na cama no domingo à noite, sabendo mesmo que tinha igreja naquele lugar. Gente, o que está acontecendo? Zona de conforto. Mas aí, lá logo no início, eu descobri um livro no seminário com alguém que me trouxe muita paz. O livro é do autor Rommel. Tem o título Deus Trabalha no Turno da Noite. Em parte do livro ele diz o seguinte: enquanto você dorme, ou enquanto você não está agindo, Deus está trabalhando e está completamente ligado na sua vida. Afinal, como disse Davi, Ele não dormita. Nosso Deus se move fora do nosso campo de visão, os seus olhos veem o que nós não podemos ver, suas mãos trabalham onde não podemos trabalhar e Ele se ocupa de tarefas que estão além do nosso entendimento. Deus trabalha no turno da noite por nós. O interesse dele não diminui enquanto estamos dormindo ou enquanto não estamos fazendo absolutamente nada. Quando se trata de nossas vidas, Ele jamais deixa de observar, dar, dirigir, guardar, planejar. Quando pensamos que Ele não está nem aí para nós, Ele nos diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos guardar o que desejais. Assim como um médico, como um bombeiro que passa o seu cartão à meia-noite e começa a trabalhar para cuidar da cidade, Deus trabalha no turno da noite para cuidar da sua vida. Jacó viu a escada, mas também ouviu Deus falando do outro lado. Jacó houve uma segurança adicional: eu estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei você de volta a esta terra, não te deixarei enquanto não fizer o que prometi. Embora você possa fugir do homem, do seu pai, do seu irmão, você não poderá fugir de mim. Deus haveria de cumprir tudo o que prometera, e a garantia disso era o fato de que Deus estava próximo. Terceira resposta do problema. Vamos recapitular as duas primeiras? Primeira resposta: nós precisamos compreender que existe uma conexão entre o céu e a terra. Segunda, precisamos vivenciar uma verdade absoluta: Deus está próximo. Terceira resposta: precisamos aprender a contar com um diferencial divino chamado graça. Vamos falar a verdade. A gente olha para a história de Jacó, assim, esse cara não, esse não merece. Não merece. Mas pensa o seguinte: quando Deus está por perto, nós podemos ir sempre mais longe. Quando Deus está por perto, nós podemos ir sempre mais longe. Alguém que é errante na vida, como Jacó, pela graça, recebe um caminho que aponta para o futuro. Olha só a listinha que bacana. A turma do Enem. João, se você vai fazer prova do Enem esses dias, essa é uma dica boa, tá? Verbos no futuro. Olha só. Versículo 15. Eis que estou contigo. Primeiro, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei.
aponta esse cara para o futuro, para frente. O que Deus faz nesse momento de vida, lá no meio do nada, do lugar nenhum, Deus fala com ele: eu vou te mandar para frente, para o futuro. Mesmo você que não merece. Quem brigou, enganou, mentiu na família para conseguir a bênção, agora recebe o quê? A bênção de Deus. Agora, por favor, gente, por favor, principalmente meus jovens queridos e adolescentes, irmãos que nos assistem pela internet, não é pelo fato que Jacó se atrapalhou do jeito que se atrapalhou, fez o que tinha que fazer, que Deus o abençoou, que a gente pode fazer tudo de troço errado nessa vida e dizer: não, fica tranquilo, Deus abençoou o Jacó que só fez atrapalhada, e eu vou também, Deus vai me abençoar também, porque eu também sou filho de Abraão. Faz isso não. Não é silogismo, né? Se ele fez, logo eu posso fazer também. Não pode ser isso. Mas uma coisa incrível acerca dessa experiência de Jacó é a forma pela qual Deus assegurou sua presença, apesar dessa indignidade dele, enganando o pai, ludibriando o irmão. Seus erros nem sequer são mencionados. Procurem no texto, vê se Deus em algum momento lembra: ô Jacó, hein, você podia ter me ajudado, né? Pegado leve, e agora vou ter que consertar. Não, Deus não menciona nada disso, nada do que ele faz, apenas lhe promete segurança. E que nome dar isso, gente? Graça. Graça. Para o Israel é a resposta à promessa de Deus a Abraão, que seria abençoada toda a sua descendência. Um desses descendentes seria o Messias. Através dele as nações seriam abençoadas. Deus faria isso através do derramar da sua graça. É um diferencial na vida de Jacó, este homem que não merece. Também é um diferencial nas nossas vidas, porque nós também não merecemos. Mas nós precisamos aprender a contar com o que a graça pode fazer nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos aprender a contar com isso. Qual é a diferença da graça de Deus nas nossas vidas? Que muda. O fato é, quando Deus está por perto, nos cobrindo com a sua graça, nós podemos ir sempre mais longe. Há uma música também, de bastante tempo também, do grupo Vencedores, que dizia o seguinte: é tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É pura graça. A última resposta, depois de todas as ações de Deus, a última resposta precisa ser humana. Foram 3 respostas aos 2 problemas, 3 ações de Deus. E aqui acontece algo fantástico ainda. Versículos 19 a 22. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi, ou coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É curioso, porque quando Jacó, lá no capítulo 27, falou com o pai dele que a caça tinha vindo à mão, ele não fala que era dele, ele fala que o Deus era do pai dele, só porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Aqui ele está dizendo: se o Senhor me abençoar, guardar, me fizer voltar, então ele vai ser o meu Deus. Há uma questão teológica nesse texto aqui que eu não quero nem trabalhar com ela, gente. Se o que Jacó está fazendo aqui é uma condição para Deus.
dizendo, ó, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer, se o Senhor quiser voltar para cá, então eu vou fazer assim, eu vou me comportar legal da agora para frente, você teu servo, e eu passo até a dar o dízimo. Tem um autor bíblico chamado Sidney Gray Danos, que ele fala o seguinte, que diante das promessas de Deus e na atual realidade do Jacó, ele não tinha outra alternativa, senão declarar e assumir um compromisso com Deus. Ele não tem outra alternativa, diante de tudo que Deus promete. Então, se é assim mesmo, se é isso que o Senhor está falando, então, ó, estou dentro. Não está colocando uma condição, ele não tem condições de colocar condição nenhuma nesse contrato. Diante de tudo que eu posso falar para você, para vocês membros dessa igreja, desde esse tempo que a gente está junto aqui, guarde isso, por favor. Independentemente da direção para onde o seu futuro estiver apontando, comprometa-se com Deus. A resposta última que eu quero dar é que depois das ações de Deus, a única forma de reagir é com comprometimento e fidelidade, é o que Jacó diz. Jacó se compromete e promete ser fiel a Deus, coisa que ele nunca foi até agora. Ele fala até em dízimo agora. Ninguém tinha falado nisso na Bíblia até aqui, gente. Nós aprendemos uma lição poderosa sobre dízimo, eu quero compartilhar com você. A lição que eu aprendo sobre dízimo com o Jacó é o seguinte, é que o Jacó, o nome que significa suplantador, não é? Jacó me ensina o seguinte sobre o dízimo: dizimar é um ato de um coração grato a Deus. Ele está agradecido agora com esse negócio todo que acontece. A vida mudou, a história mudou. Ou melhor, está para mudar. Percebam que Jacó não está grato por algo que Deus acabou de fazer, de lhe dar. Jacó está grato por algo que Deus acabou de prometer. Não tem ainda, mas ele já está grato. Então, dizimar é um ato de um coração grato a Deus. Gente, que dificuldade a gente tem. Eu confesso para vocês que ao colocar isso no sermão, eu sempre tive dificuldade, e vocês sabem disso. Porque algumas pessoas têm dificuldade de entregar dízimos. Nós, pastores presbiterianos, temos dificuldade para falar, encontrar as palavras certas para falar sobre dízimo, com medo da gente ser confundido com um monte de igreja por aí, de pastores que exploram os fiéis em nome de Deus, e até nós deixamos de falar daquilo que é realidade, daquilo que é importante, do papel nosso como membros dessa igreja, no que diz respeito a dízimos e ofertas. E eu queria apenas falar uma frase para vocês, por favor. A frase é a seguinte, ou as frases são as seguintes: se você, por favor, membro da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, se você não é uma pessoa grata ao que Deus tem lhe dado, tem feito ao longo da sua vida, dos seus anos, se você não é grato, jamais entregue seu dízimo. Porque dízimo é um ato de adoração. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas deixa eu continuar. Essa é a metade da frase. Que a outra metade é que se caso você tem um coração grato a Deus e não tem entregado o seu dízimo, pare de roubar do Senhor. Eu vou repetir as duas frases. Se você não é uma pessoa grata ao que Deus tem lhe dado ao longo dos anos, jamais entregue o seu dízimo. Ele é fruto de um coração agradecido a Deus. Mas caso tenha um coração grato, mesmo assim não tenha entregado o seu dízimo, pare de roubar do Senhor. Jacó pensa no que Deus diz, escuta o que ele fala e em resposta se compromete com o que ele pensa em fazer. Então ele pega no seu travesseiro, visco elástico, antiácaro. Vocês viram, né? Travesseiro? Viram aquele visco elástico? Tem desse, né? Já teve? Você enfia a cara no travesseiro e ele abraça a sua orelha assim. Até quem tem nariz, como essa turma que tem aquele nariz, até o não tem nariz, como o meu. Aquele travesseiro aconchegante, de pedra. Ele pega esse travesseiro como testemunha.
e diz o seguinte: Deus do meu avô e o Deus do meu pai será a partir deste momento o meu Deus. E assim ele se compromete, passa a ser alguém fiel a Deus e ao propósito divino revelado. Jacó, que é o enganador, passa a ser um patriarca. E lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, as pessoas vão falar, ou dali para frente vão falar, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Criador se encontra com a criatura, o imortal com o mortal, o fugitivo, errante e enganador tem o seu nome mudado na história, para ensinar aqueles que fogem das suas histórias, dos seus problemas e etc., e cujas vidas estão transformadas, serão transformadas, através também de uma história que pode nos fortalecer hoje, para que amanhã sejamos um pouco mais diferentes do que somos hoje. 2 problemas: Jacó fugiu de tudo e de todos e perdeu sua zona de conforto. 4 respostas. Precisamos compreender que existe uma conexão entre o céu e a terra. É uma ação divina, iniciativa de Deus. Precisamos vivenciar a verdade absoluta de que Deus está perto, é a ação de Deus. Precisamos aprender a contar com um diferencial de vida chamado graça, é a ação divina. Nós precisamos reagir com comprometimento e fidelidade à única alternativa humana diante das ações divinas. Até quando Deus ainda amará a gente, como Jacó? Para sempre. Louvado seja Deus por isso. E a escada de Jacó nos lembra do próprio Cristo. Ele é a escada, ele é o Emanuel, o Deus sempre presente, ele é a maior expressão da graça de Deus, e espero que você queira a cada dia se comprometer com ele. Vamos orar? Quero convidar você a pensar um pouquinho mais agora só. Você anda fugindo de alguma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã? Tem algo afligindo o seu coração? Tem algum pensamento do qual você tem tentado esquecer? Alguma crise instalada no seu lar, na sua história, no seu trabalho? O Senhor pode estar uma oração de distância. Convidar você a fazer essa oração. Se for o seu caso, dizer: Senhor, eu tenho fugido. Tenho procurado fugir de mim mesmo. Tenho procurado fugir das minhas escolhas. Tenho medo dentro de mim. Tenho feito a pergunta: o que será de nós no futuro? Não tenho encontrado saídas para algumas questões da minha vida.